Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta com mais uma participação aqui no meu canal, polêmica e radical, mas considerando a etimologia desse termo, que nos leva à raiz. É o que precisamos, compreender desde a raiz as razões de nossos problemas e assim podermos cortar o mal pela raiz, como se diz popularmente. Em primeiro lugar, quero pedir que vocês se inscrevam no meu canal, né? Quem não se inscreveu ainda, dê um like lá, uma curtida, para que a gente possa ter mais visibilidade. Né? E comentem se julgarem necessário, expressem sua opinião. Né? Pois bem, eu intitulei essa conversa nossa aqui hoje de A Louca Realidade Mundial, uma crise sistêmica e como o Brasil se inseriu nessa rota. Por isso eu quero discutir essa realidade tóxica, né, que tem caracterizado essas condições sociais no mundo e aqui no Brasil. Né? Toda essa loucura e essa guinada nas relações políticas que botou o mundo de cabeça para baixo. Né? O que tem gerado conflitos regionais, mas que inevitavelmente levará a mais uma guerra de proporções mundiais. É como vejo com o meu olhar geopolítico. Há uma engenharia por trás dessas loucuras que afetaram a política no mundo na segunda década deste século. A estratégia do caos. Eu tenho feito essa leitura com base em algumas obras e uma delas leva exatamente esse título, Os Engenheiros do Caos. Outro livro chama-se Como as Democracias Morrem. Mas dois mais importantes são de autores que já morreram. Saudoso Milton Santos, baiano, geógrafo, e sua obra Por uma Outra Globalização. E Luiz Alberto Muniz Bandeira, cientista político, com dois densos trabalhos que se completam, a Segunda Guerra Fria e a Desordem Mundial, além de uma série de documentários que eu irei listar todos na apresentação deste vídeo no meu canal. Os engenheiros do caos identificaram as fragilidades das estruturas sociais comandadas pelas políticas tradicionais e um modelo de democracia marcado por corrupção e ausência de coerências nas atitudes das principais lideranças de diversos partidos políticos. Uma confusão de siglas e de alianças inexplicáveis e incompreensíveis para a maioria das pessoas. Terminaram abrindo brechas para os ataques aos partidos, à política e à própria democracia. As políticas sociais que garantiram a inclusão de um grande número de pobres foram se fragilizando à medida que crescia uma crise econômica, que estourou em 2008 e só se acentuou de lá para cá. As frustrações, os temores de perder o que tinham conquistado e principalmente o veneno destilado pela grande mídia contra o governo após a segunda eleição de Dilma Rousseff, criaram um ambiente perfeito para que setores de direita e agentes a serviços de interesses externos agissem disseminando revoltas, guerras híbridas, acentuando discursos de ódios e comportamentos de intolerância explícito nas relações sociais. O conservadorismo latente na sociedade, presente em dogmas religiosos, principalmente os de vertentes neopentecostais, disseminadores da teologia da prosperidade e de comportamentos individualistas, em meio a pregações hipócritas, foram despertados muito rapidamente e fez da política um campo de batalha, onde os adversários passaram a ser vistos como inimigos, armando as pessoas simples do povo com sentimentos perversos e de ódio. Tudo isso misturado em um caldeirão de absurdos nos levou
a um pântano, onde se afundaram a lógica, a ética e a moral. E para um enorme círculo de fogo, literalmente, como demonstrar o inferno político no qual nos meteram e do qual nós teremos dificuldades em sair. Porque, infelizmente, a estupidez não tem limites. Para completar a arquitetura do caos, uma pandemia despertou mais ainda o lado obscuro de personagens que parecem ter saído dos contos fantasmagóricos e dos ambientes sombrios narrados por Edgar Allan Poe ou dos filmes assustadores de Alfred Hitchcock. Os de minha geração conhecem muito bem. Enfim, para nossa desgraça, é tudo real. Ou, como queiram alguns, surreal. Enfim, mas vamos tentar entender essa loucura e como poderemos nos livrar dela. O isolamento social, ou distanciamento das pessoas e o enclausuramento, né, em circunstâncias as mais diversas, podemos chamar de diversas formas essa situação que nós estamos passando, deixarão fortes impactos, a depender da condição social e da dimensão habitacional onde cada família vive. Certamente, o pós-Covid-19 trará novos comportamentos sociais. Em primeiro lugar, porque a crise que ampliou muito o desemprego imporá uma necessidade do estabelecimento de relações mais solidárias, em função do aumento da miséria e a disseminação da pobreza. Embora isso se dê mais nas periferias, entre os mais pobres. Em segundo lugar, porque esse distanciamento tem gerado diversas reflexões sobre as formas como temos vivido em sociedade até então, com um distanciamento entre os próximos e uma proximidade entre os distantes. Será preciso repensar aquilo que nos transformou enquanto sociedade, com o advento de novas tecnologias e das redes sociais, bem como dos mecanismos criados pela competição a qualquer custo. Precisamos resgatar aquilo posto, então, pelo geógrafo Milton Santos, em uma de suas últimas obras, e seguramente de maior leitura, que eu citei no começo, por uma outra globalização. Eu não creio que devamos culpar a globalização pela disseminação do vírus, até porque outros vírus se disseminaram pelo mundo em outras épocas, com alto grau de letalidade, embora não com a velocidade desse. Claro que nosso estilo de vida nos últimos anos se acentuou muito fortemente pela forma como se deu a globalização, com o esvaziamento acelerado do campo e o crescimento exponencial das cidades, bem como uma forte destruição da nossa biodiversidade. Mas a globalização não é um sistema. Ela é apenas uma forma pela qual o sistema ampliou o seu poder de contaminação da ganância, da usura, do acesso às novas tecnologias e, com isso, o aumento das desigualdades sociais. No entanto, esses são elementos inerentes ao sistema capitalista e sua forma perversa, como descrito por Milton Santos como uma das suas etapas, ou seja, da globalização como perversidade. É importante enfatizar o aspecto final deste seu livro, quando ele defende ser possível uma outra globalização, que possa primar pela solidariedade e pela necessidade de as pessoas por todo o mundo se ajudarem mutuamente, de forma a combater as desigualdades sociais e a reduzi-las, naturalmente. Porque não veremos, por mais que desejemos, o fim do capitalismo como consequência da disseminação da Covid-19. Muito embora isso amplie consideravelmente as suas contradições. Ainda teremos um processo lento e doloroso de ampliação da crise, da miséria, do aumento das desigualdades sociais, da violência, da criminalidade e da perseguição aos que lutam contra essas condições perversas. E lutam também contra o poder concentrado nas mãos dos representantes das grandes corporações, principalmente as financeiras, que podem sair dessa crise mais fortes e concentradas, na medida em que terão fortes injeções de recursos financeiros, como já está acontecendo e como aconteceu em 2008. Assim,
Suas garras tendem a se ampliar através da aquisição de empresas em estado falimentar, possibilitando suas recuperações mediante a destruição de empregos, como se deu no final da década de 80 na Europa e nos Estados Unidos, principalmente. Aqui no Brasil, a recente reforma da legislação trabalhista já garante aos empresários as condições para imprimirem regras mais flexíveis e as garantias dos direitos, à medida que a garantia dos direitos dos trabalhadores foram fragilizadas, né? Beneficiando as empresas em detrimento da força de trabalho. Mas será possível fazer com que os rumos sejam outros? Quero analisar criticamente e de forma enfática, com base naquilo que nossa experiência pode permitir e nos conhecimentos históricos que nos remetem a momentos, se não iguais, mas muito parecidos, cujas crises chegaram ao ápice, à exaustão da economia. Bem como se deram as transformações políticas e revolucionárias em alguns países. Eu não vou, no entanto, entrar nessas abordagens específicas. Essa crise que estamos vivendo pode levar a uma mudança substantiva do poder político, tanto maior quanto mais próximos estejam os processos eleitorais dos países, atentando-se para um elemento que pode ser motivador de reforçar governos de viés autoritários, de extrema-direita, que, em essência, representam a tentativa de implementação de projetos totalitários, como, aliás, já ocorre em alguns países, por meio de medidas profundamente antidemocráticas. Mas o mundo pós-pandemia não será muito diferente do que já estava em curso. Uma guinada conservadora, cujas concepções reacionárias e antidemocráticas se espalharam por meio de manipulações, fake news e o despertar de sentimentos por muito tempo contidos. Frustrações, decepções, fracassos, perda de perspectivas diante de realidades sociais perversas, raiva pela política e desesperança. O desemprego tem aumentado e necessitará de intervenções do Estado. Isso sendo feito por um governo ultraconservador, tenderá a ampliar entre as camadas mais pobres a ilusão do acesso a programas sociais que não vêm ou não virão acompanhados de medidas que lhes garantam emprego e dignidade, mas que surtirá o efeito de fortalecer um falso populismo e poderá estender por mais um governo políticas antissociais fortemente focadas no atendimento das benesses e privilégios das classes dominantes, na destruição de diversos biomas e suas transformações em pastos e agricultura e na submissão vergonhosa aos interesses dos Estados Unidos. Colocará também os segmentos progressistas num dilema, fruto das contradições, que é ter que defender um programa social mais forte para as camadas mais baixas economicamente da sociedade e ver um governo conservador e de extrema-direita se fortalecer com isso. O que vai estar em jogo nos próximos meses, pós-quarentena, será a capacidade da sociedade não se abater com esse confinamento e as organizações sociais e associações comunitárias conseguirem disputar contra o poder discriminatório do Estado e das igrejas neopentecostais protagonismo no envolvimento das populações periféricas, apontando para elas a necessidade de seguir por um caminho de construção das relações solidárias e de comunhão, combatendo fortemente a intolerância, o ódio e a mentira, elementos que têm causado fraturas na sociedade e não nos têm permitido proceder a debates produtivos sobre os caminhos que precisamos trilhar e a escolha do melhor modelo de desenvolvimento que consiga eliminar vergonhosamente desigualdades sociais. Há uma estratégia por trás da insistência em desconstruir a política e gerar desesperanças nas pessoas.
É uma arquitetura perversa e invertida, que aposta na destruição das relações sociais, na dependência espiritual das pessoas por meio do medo e do controle de suas crenças. Em relação às estruturas sociais, o foco nitidamente tem sido transformar a sociedade no caos e de suas cinzas implementar políticas completamente opostas àquelas que colocaram o Brasil no topo das nações com mais avanços democráticos e sociais na primeira década do século XX. Portanto, precisamos lutar contra essas políticas que ampliam as desigualdades sociais de forma vergonhosa. O desafio é como resistir a isso sem que os segmentos progressistas se coloquem numa postura eterna de defesa em função dos ataques perversos por meio de desconstrução de reputações, de lawfares, que é o uso e manipulação de leis para perseguir opositores, e das fake news. É preciso reforçar os alicerces dos movimentos sociais, das associações comunitárias e organizações governamentais. Mas, acima de tudo, é preciso ter a clareza que a democracia tradicional está sob ataques. Não porque essa tenha solucionado os problemas cruciais e as desigualdades sociais criadas pelo sistema capitalista, mas porque, nas 2 décadas do século XXI, políticas de inclusões sociais se ampliaram, garantiram inserções de segmentos por muito tempo oprimidos em patamares mais elevados na estrutura social e empoderaram setores secularmente discriminados, fazendo elevar suas vozes e os fazendo se assumirem e destacarem-se, sobrepondo-se às amarras impostas por uma classe dominante, hipócrita e conservadora. E se a velha democracia está sendo carcomida por dentro, pelos próprios beneficiários de suas artimanhas, é preciso encontrar outras formas de se implementar as políticas e até mesmo de questionar até que ponto nos levará a nossa paciência em achar que esse Estado, dominado por uma burguesia estúpida, por banqueiros gananciosos, latifundiários exterminadores da vida, e uma classe média empedernida, insensível e idiotizada, conseguirá solucionar os problemas graves geradores de desigualdades sociais que nos direcionam para uma guerra civil planetária. Não é possível acreditar que isso seja possível. Talvez não tenhamos tempo para esperar que esse Estado, ilusoriamente, seja capaz de atender aos nossos mais banais e simplórios desejos. E pensemos o quanto antes ser melhor imaginarmos uma estratégia que bote abaixo essas estruturas, quanto mais rápido, melhor, embora isso possa demorar décadas. A crise da pandemia pode acelerar esse processo, ou não. Dependerá do caminho que o povo seguirá. E sendo assim, talvez seja melhor criar as condições para implodir esse Estado e, sobre seus escombros, construir novas relações sociais de produção, baseadas na cooperação, no comunitarismo e no socialismo. Não creio que as eleições possam ajudar, muito embora seja um caminho forçosamente necessário. Afinal, não podemos ficar de braços cruzados enquanto isso. Mas as transformações sociais, se desejamos construir algo novo, não deverão seguir na ilusão do caminho institucional. É preciso criar novas formações, contrapondo-se às estruturas do poder político do Estado capitalista, dominado pelas grandes corporações, como uma espécie de ações em paralelo e desobediências civis, por um lado, e por outro lado, reforçando-se o caminho das organizações populares, gerando uma dualidade de poderes, que possa assim desorganizar as forças tradicionais conservadoras e se instaure poderes comunitários locais. Isso é urgente, antes que as milícias assumam essa condição de controle sobre as comunidades, alinhando-se, como já estão, com o poder militar e uma estrutura de Estado corrompida. Os desafios estão postos. Já nos iludimos bastante. O mundo virtual se assume como uma miragem que nos fornece o óbvio. Mas o mundo real é profundo, perverso e desigual.
E o fosso que se abre e se amplia suga para o fundo das profundezas a desesperança e o melhor que a juventude e os trabalhadores poderiam oferecer, com consciência política, para construir caminhos por onde possamos materializar nossas ideias de justiça e igualdade social. Resgatemos as esperanças e construamos nas periferias das grandes e médias cidades e no grande sertão interiorano organizações comunitárias que se estruturem à margem do Estado, como moedas próprias e novas formas de consolidar o poder que tenha na organização do povo e nos conselhos comunitários os pilares para a construção de um Estado socialista. Rebeldia e ofensividade, não a defensiva eterna, é o que nos fará acreditar ser possível construir um outro mundo. E como dizia Vladimir Ilyich Lenin, sonhos, acreditemos neles, com a certeza de realizarmos escrupulosamente as nossas fantasias. Bom, era isso que eu tinha para dizer agora, como eu disse, de forma enfática e polêmica, mas enfim, é o que é preciso fazer nesse momento complexo que nós estamos vivendo. Agradeço a vocês, a todos que chegaram até aqui, compartilhem, se inscrevam no meu canal, curtam, deem um like, e para que a gente possa ter mais visibilidade. Cuidem-se, a pandemia ainda não acabou, e quando ela acabar, nós precisamos colocar em prática todas essas estratégias de lutas para transformarmos esse mundo. Um outro mundo é possível. Namastê, até a próxima. Abraços.